Oi, bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao webinar hoje aqui da Reservamos SaaS. Eu sou Maria Fernanda Brito, eu sou gerente de marketing da Reservamos SaaS e hoje está aqui conosco Camila Brugali, que ela é a Product Manager do Brain Pros, que é o software que a gente desenvolveu para o todo tema que tem que ver com Revenue Management no setor rodoviário. Então, hoje a gente vai apresentar o futuro dos preços inteligentes, como fazer estratégias e tudo mais. Então bem-vindos. Vocês podem deixar aqui na caixa do bate-papo todas as suas perguntas e a gente vai ter ao final uns 15 minutinhos para responder. Mas, além disso, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso falar para que Camila possa responder para nós. Então, bem-vinda, Camila. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Mafer? Me escuta bem? Me escutam bem? Tudo bem. Vocês podem colocar aqui no bate-papo se está tudo certo. Maravilha. Obrigada, Mafer, pela introdução. Então, bom dia a todos. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada por quem já chegou. Então, gente, meu nome é Camila Brugali, eu falo aqui de São Paulo. Vocês vão ver pelo meu sotaque que eu sou de Porto Alegre, gaúcha. E me apresentando um pouco para vocês, eu sou economista de formação, comecei minha carreira em áreas de precificação, de inteligência de mercado, área de planejamento estratégico. E hoje, trabalhar com produto, trazendo toda essa bagagem anterior, é algo muito divertido. Então, hoje eu digo que eu estou alinhando precificação e tecnologia, e esse é o alicerce da minha carreira. Então, vamos avançando. Então, aqui, só para a gente ter uma expectativa de agenda, a gente vai passar um pouco sobre precificação, oportunidades e como uma solução de tecnologia pode apoiar vocês no dia a dia das indústrias que vocês estão atuando, seja rodoviária ou não, tá? E já que vocês chegaram, gente, conto com vocês até o final. A gente não vai fazer uma agenda muito extensa, não vai ser nada maçante, tá? Convido vocês para continuarem aqui até o final, que vale a pena. Então, a primeira coisa que eu gosto muito de falar, eu adoro uma frase que é: o óbvio precisa ser dito. E o óbvio que eu vou compartilhar aqui com vocês é o seguinte: a precificação nunca está pronta. Assim como um produto digital precisa sempre ter novas funcionalidades, passar por atualizações, a precificação ela também não está pronta. O mercado hoje ele está cada vez mais dinâmico. A gente tem muitas fontes de venda, a gente tem muitas fontes de interação entre um consumidor final e uma marca. Então, assim como tá tudo mudando o tempo inteiro. A precificação, ela sai da premissa que também ela não está pronta e ela deve passar por uma precificação constante e diversa o tempo inteiro. Então, o primeiro óbvio que a gente compartilha é a precificação, ela nunca está pronta. Vamos indo, que vocês vão entender. E aí, quando eu falo em precificação, eu estou falando literalmente de precificar um produto. Ou seja, quando eu vou lá na ponta comprar um produto, quanto ele está custando. E hoje, por que que na indústria rodoviária, principalmente, a gente vê muitas indústrias com dificuldade de ter uma precificação massiva e automatizada e inteligente? Quando eu digo inteligente, é considerando todas as áreas de oportunidade. O que que a gente encontra hoje de desafio? Primeiro de tudo, a gente tem um consumidor vindo de diversos canais de venda. Então, a gente tem dados não padronizados. A gente tem muita fonte de informação, muita coisa plugada em outra coisa. Então, hoje a gente não tem a padronização dos dados. Quando a gente não tem essa padronização dos dados e eles vêm de diversas fontes diferentes, a gente não encontra oportunidades para precificar corretamente. Ou seja, essa massa de dados, ela se perde e a gente não consegue ver oportunidades de maneira automatizada e massiva. E aí, considerando que a gente não tem um padrão nos dados, a gente tem uma dificuldade por essa massa de dados para padronizar e ver padrões e oportunidades, a gente não tem uma atualização dos preços recorrente e automatizada em todos esses canais de venda. Então, quando a gente está falando de precificação aqui, a gente não está falando de precificar lá na rodoviária, né, a Rota Rio de Janeiro, São Paulo das 8 horas. A gente está falando de precificar a Rota Rio de Janeiro, São Paulo, 8 horas em todos os canais de venda, seja no site próprio de vocês, seja no marketplace que vende várias marcas, seja numa rodoviária, beleza? Então, quando a gente está falando de precificação aqui, esses são os principais desafios que a Reservamos SaaS tem identificado nos clientes e nas empresas de rodoviária. Então, avançando aqui um pouco. Eu gosto muito, como eu disse para vocês, a precificação, ela não está só em você precificar lá na rodoviária ou no canal de venda.
A precificação, ela tem contexto. E quando a gente tem uma empresa começando a pensar em precificação dinâmica, em revenue management, a gente tem uma empresa que consegue olhar esse usuário, esse consumidor final, em toda a sua jornada. E a gente não está falando de precificar só, o horário das 20 horas, Rio de Janeiro, São Paulo, vai ter esse preço. Não, dentro dessa saída, a gente não poderia ter preços diferentes por assento, a gente não pode precificar menos o assento que está perto do banheiro. Será que a gente não pode incrementar um pouco o ticket de uma pessoa para ela comprar o assento do lado para ela ir sozinho? Será que a gente não pode cobrar um valor diferente se tiver um bicho de estimação? Se alguém comprou mais de 3 ingressos, mais de 3 passagens? Então, eu trago isso porque precificação, pensar precificação é a gente trabalhar com previsibilidade de demanda. E existem vários modelos que nos ajudam em previsibilidade de demanda, mas eu trago um exemplo para vocês. O tráfego no site de vocês, ao longo do tempo, por cada usuário, é uma maneira de prever a demanda. Então, a gente traz aqui a frase que eu gosto muito, é precificação tem contexto. E quando a gente começa a pensar em precificação, a gente está pensando em tudo que a gente pode precificar de maneira diferente ao longo do tempo, visando uma coisa, maximizar a receita dessa empresa, beleza? E aí, eu trago aqui um ponto que a gente percebe muito conversando com algumas indústrias, o quanto há algumas premissas. A indústria rodoviária, vamos lá, vamos antes. A indústria rodoviária é uma indústria muito antiga, né? Muito conservadora, posso dizer esse termo. Então, quando a gente fala com alguns clientes, a gente vê premissas muito absolutas sobre o que é precificação. Tais como, precificação dinâmica é baixar muito o preço, vamos perder receita. Não, para que a gente fica aumentando o preço, a gente vai perder cliente. Então, a gente parte dessas premissas e a gente não entende algo que eu gosto muito de compartilhar aqui. No momento em que uma empresa começa a pensar em precificação dinâmica, ela está visando o quê? Do lado dela? Maximizar a sua receita. Perfeito. Esse é o core, esse é o cerne, esse é o objetivo de uma empresa. Mas no momento em que uma empresa hoje, no ambiente digital vasto, no momento em que uma empresa hoje se responsabiliza por precificar de maneira dinâmica, ela está disposta a entender esse usuário, esse consumidor final, em toda a sua jornada. E por que que eu digo isso? Cara, uma pessoa, assim como uma empresa, um consumidor, ele tem momentos em que ele está mais propenso a gastar que outros. Em algum momento, imagina assim, um consumidor gasta R$ 5.000 por mês. No quinto mês, ele está disposto a gastar. Mas será que no 20º dia do mês ele está disposto a pagar como no quinto dia? Então, no momento em que a gente tem uma empresa pensando em precificação dinâmica, a gente tem uma empresa disposta a interpretar esse usuário em toda a sua jornada, de entender que ao longo do tempo ele tem diversos tipos de comportamento. Então, a gente não precisa sair de uma premissa de sempre eu vou baixar o preço ou sempre eu vou aumentar o preço. E, na verdade, pensar a precificação dinâmica é interpretar melhor esse usuário final, essa pessoa que consome de você, e, no fim, buscar mais oportunidades de fidelizar esse consumidor. Beleza? Então, sempre que eu penso em precificação, em revenue management, em pensar o preço diariamente, eu penso em uma empresa que tem capacidade de interpretar todos os momentos desse consumidor final e propor aí uma precificação inteligente que agrade esse consumidor. E aí, só mais um gancho aqui nesse slide, muitas empresas é, têm dificuldade de entender se um sistema de precificação pode ajudar elas, né? Será que essa tecnologia funcionaria para mim? Eu não sei. Para isso, tem que testar. E aqui só um gancho, o sistema Brain Process que nós trabalhamos aqui no Reservamos SaaS, ele é possível de testar sem integração. Então, é um convite para que todas as pessoas aqui que me escutam, que caso ainda não sejam nossas clientes, possam vir participar da Reservamos SaaS testando, para conhecer como se faz precificação. Até aqui, gente, tudo bem? Se puderem me dar um joinha, só para saber se estão comigo, e a gente vai continuando aqui. Qualquer dúvida, eu ficaria muito feliz de responder. Beleza, vou seguindo por aqui. Um gole de água, porque quem fala merece. Vamos lá. Aí eu contei para vocês todo o contexto, onde a gente pode precificar, tentando abrir um pouco a cabeça aí de vocês. E aí, algumas razões para implementar um sistema de precificação. Porque tem muitas premissas, às vezes, e parece muito difícil, mas por que que vale a pena implementar? Primeiro de tudo, gente, é muito mais barato do que parece. Hoje, ter uma tecnologia aliada na sua empresa não é algo impossível, né? E principalmente quando a gente tem um sistema que consegue concentrar uma massa de dados, é um sistema que consegue otimizar o custo. Então, assim, primeira coisa, é mais barato do que parece.
Segunda coisa, hoje eu me encanto com empresas que têm uma área de precificação de revenue management bem estruturada, com pessoas, sempre são as pessoas que eu acho mais inteligentes. Então, me encanta empresas que têm essa área de precificação, mas muitas empresas não têm. E mesmo as empresas que têm uma área estruturada de revenue management, cara, hoje a gente tem muita tecnologia para auxiliar um analista de precificação. Então, primeira coisa, é mais barato do que se imagina, e hoje a gente tem muita tecnologia que faz com que seja mais fácil e mais inteligente o dia a dia de alguém que está lá trabalhando em Excel e tudo mais. E a terceira coisa, e uma provocação para vocês, se estão no mercado rodoviário. Hoje, a gente tem várias indústrias com muita personalização para o consumidor final. Vamos de exemplos básicos. Eu olho a minha timeline de Netflix, é diferente do Joãozinho. Eu olho o meu Instagram, é diferente da Mariazinha. Eu vou fazer uma compra na Amazon, é diferente da compra que a minha mãe faz na Amazon. O que que a gente tem quando eu, consumidor final, entro nesses lugares e vejo algo personalizado para mim? Eu vejo uma personalização, ou seja, são marcas que estão interagindo com o meu uso e reconhecendo a minha propensão a consumir tal coisa ou outra coisa. E eu lhes pergunto, como provocação, por que o mercado rodoviário hoje é um dos mercados que menos tem personalização quando tu vai comprar, certo? E quando eu digo personalização, não é só aparecer uma tela diferente, é também um preço diferente. É reconhecer aquele usuário, entender em que momento ele está da sua jornada no mês e se ele está mais propenso a gastar ou não. Então, dado que vale a pena, porque é mais barato do que parece, a gente tem muita tecnologia para auxiliar esses analistas em precificação e a personalização é indispensável para a fidelização, a gente tem aí as três razões básicas, que são os pilares do que a gente acredita do porquê vale a pena ter um sistema de tecnologia para apoiar a precificação inteligente numa indústria. Perfeito? Então, seguindo aqui um pouco, agora eu vou vender um pouco meu peixe, obviamente. O Brain Pros é o sistema de Revenue Management da Reservamos. E quando eu falo do Brain Pros, eu falo de dois módulos que são comercializados. Ou o cliente pode vir e contratar um módulo de monitor de competidores, e quando eu falo de monitor de competidores, eu já dou um spoiler. Então, primeiro o monitor de competidores e depois o módulo de Revenue Management. Então, o Brain Pros é composto por dois módulos comercializáveis. E quando eu falo do primeiro, do monitor de competidores, eu estou falando que a gente permite o usuário acompanhar preço e ocupação de rotas aéreas, de rotas terrestres, ou de, por exemplo, as vendas extras. Ah, vem com bagagem ou não, fica mais caro. Então, monitor de competidores. A gente monitora o cliente e os seus principais competidores na internet. Então, tudo isso vira uma massa de dados. Por outro lado, a gente tem o módulo Revenue Management, que, a partir de todos esses dados armazenados, diariamente está sugerindo preços e oportunidades para precificar de maneira inteligente. Então, esse é o Brain Pros. E eu vou compartilhar aqui alguns, como a gente trabalha um pouco. Vendendo ouro aqui, gente, contando o segredo de como o nosso algoritmo funciona por detrás. Porque eu acho que aqui é o segredinho, tá? Muitas marcas chegam para a gente e falam assim: tá, legal, massa, vocês precificam, mas precifica como? Baseado no quê? Primeiro de tudo, baseado no mundo do nosso cliente. Mas como é que a gente faz essa rodinha da sugestão de preço acontecer? Primeiro de tudo, a gente está constantemente monitorando os competidores e também o próprio cliente no ambiente digital. Isso vira uma massa de dados, certo? Segundo, a gente tem alertas inteligentes. Com alertas de inteligentes, a gente está constantemente informando esse cliente sobre o que está acontecendo no mundo, sem que ele tenha que ficar lá procurando numa tabela de Excel o que é o que não é. Então, tem os dados e aí começa a gerar alertas inteligentes. Eita, essa competidora aqui aumentou o preço. Eita, o competidor aqui baixou o preço. Opa, sua ocupação nessa rota aqui já atingiu aquele limite esperado. Bora aumentar o preço? Então, a gente tem uma massa de dados armazenada, a gente tem alertas inteligentes, indo para o pronto 3. No pronto 3, a gente tem um analista lá fazendo a precificação default, né, o padrão dele. Porque, ainda que a gente tenha um sistema de tecnologia, a empresa tem seus padrões. Ah, sei lá, para frente a gente bota sempre esse preço. Beleza, e a gente vai acompanhando isso. Aí todo o nosso algoritmo está lá acompanhando esses resultados. E aí, os resultados, eles acontecem ou não, e aí entra a inteligência do Brain Frost. A gente começa a sugerir preço diariamente. Então, isso aqui que eu falei de maneira lenta, né? Eu falei aqui em 2 minutos. Isso aí acontece real time o tempo inteiro. Coleta os dados, dá insights, vê se o resultado está vindo, não está, sugere e começa tudo de novo. Então, essa é a linha do tempo
que o nosso algoritmo por detrás faz para aprender constantemente e para o tempo inteiro estar se atualizando e sugerindo aí um preço inteligente para o cliente. Mafer, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo bem, até agora. Só para lembrar para vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no bate-papo e a gente vai respondendo, tá? Então, eu falo, Cami, se temos alguma pergunta. Perfeito, Mafer, muito obrigada. Então, vamos se adiantando aqui um pouco. É, e aí, algo muito importante, gente. Como a Reservamos faz trabalha. A gente falou aqui facilidade de uso, customização, desempenho, integração, acessibilidade, suporte ao cliente. Mas eu gosto de compartilhar um pouco isso. Em geral, tem um entendimento no mercado que quando a gente está trabalhando com um produto, esse produto digital, né, esse sistema, ele tem que ser igual para todos os clientes, que é a maneira de escalar, certo? Mas quando a gente está trabalhando numa empresa B2B, né, uma empresa como a Reservamos que atende o mercado rodoviário, a gente sai de outra premissa. A gente sai da premissa da personalização. A Reservamos acredita que cada indústria, cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, tem as suas políticas e tem os seus objetivos. Dado isso, o nosso sistema de precificação, ele também é personalizado para cada cliente. Então, a gente vai ter um cliente aí que ainda está muito focado em precificar corretamente o ambiente rodoviário. A gente tem muito cliente que talvez o foco vai ser as OTAs, o marketplace, né? E a gente vai ter outros clientes tentando trazer todas as vendas para os seus canais diretos. Então, primeira premissa que a gente sai, BrainPros como um sistema de tecnologia de precificação é um sistema personalizado para cada cliente. A gente atende às necessidades de cada cliente porque a gente acredita que escala aqui não funciona, porque cada indústria tem a sua maneira e cada empresa trabalha a sua maneira. Dois, a gente está falando de uma indústria que ainda pode aprender muito com precificação, tá? Se a gente está falando disso, a gente não está falando que a gente vai no cliente, entrega o sistema e ele que se vira. Não. Algo muito incrível, que eu acredito muito na maneira como a gente trabalha, é o suporte ao cliente. Hoje a gente tem consultores de revenue management internos na Reservamos, que auxiliam em rotinas semanais, mensais, como o cliente desejar, esse time que vai ficar responsável. Então, na empresa vai ter um time lá de precificação, que vai ser responsável por manejar o sistema, e a gente também disponibiliza um consultor de revenue management que pode apoiar com insights, com ensinamentos, né, a mexer no sistema. Então, quando a gente, a gente apresenta, reservamos, hoje, principalmente o Brain Pros, a gente acredita em personalização e atendimento educativo, de capacitação ao cliente, para que assim o cliente possa criar autonomia esperada por ele em como precificar as suas rotas aí, as suas oportunidades. Beleza? E aí, contando alguns casos de sucesso. Eu não acabei de compartilhar com vocês que o Brain Pros tem 2 módulos comercializados, então eu vou trazer 2 exemplos aqui de clientes. Primeiro, é o exemplo da Wimob, que é uma empresa brasileira. A Wimob hoje utiliza unicamente o módulo monitor de competidores. Recentemente, eles nos convidaram para um case da MIT Technology Review, e aí nesse case eles comentaram, a Wimob comentou um pouco do como o módulo monitor de competidores apoiou eles a ter um crescimento maior, uma taxa de ocupação recorde em alguns casos, e como a margem também cresceu substancialmente. Então, a gente tem o Imob, uma marca 100% digital hoje no Brasil, que utiliza o módulo monitor de competidores e toda essa massa de dados os apoiou a tomar decisões de precificação. Né? No caso, eles não utilizam aqui a precificação, mas eles utilizam o módulo de monitor de competidores. Então, toda essa massa de dados deles e dos competidores está disponível para que eles utilizem desses dados para precificar corretamente. E aí a gente tem alguns resultados que a Wimob teve por encarar o monitoramento aos competidores como algo relevante para sua jornada de resultado. Beleza? E aí, vamos para outro caso de sucesso. Rolling Beats, assim como a Wimob, é uma marca 100% digital do México. Rolling Beats utiliza os 2 módulos, monitor de competidores e de revenue management, de precificação dinâmica. O caso da Rolling Beats, para mim, é de muito orgulho. Eles conseguiram um aumento de 37,8% no crescimento da receita por viagem. E quando eu falo receita por viagem, a gente percebe que é o principal indicador aí que nossos clientes trabalham.
E aí, esse crescimento na receita por viagem, no total, aumentou 41%, a receita total da empresa. E é isso, gente. Quando a gente está falando de precificação, a gente está falando de mexer uns botõezinhos para que o todo tenha um resultado mais positivo. Então, diminuir e aumentar preço, visando sempre um resultado final melhor, né? Isso é precificação dinâmica, isso é revenue management. Então, aqui compartilhei 2 casos de sucesso com vocês. E aí, para fechar, vocês viram que a gente não convidou vocês para 2 horas maçantes. Hoje é o melhor momento para qualquer empresa adotar preços inteligentes, né? A gente está num mundo muito modernizado, mais do que nunca, e a gente não ter de maneira massiva e automatizada a precificação é algo que a gente pode deixar a oportunidade de escapar. E aí eu relembro do ponto que eu acabei de comentar. A Reserva Mussaz hoje, com o sistema Brain Pros, permite que as marcas possam testar os produtos sem integração. Não precisa ficar lá 6 meses integrando para poder testar o produto se ele dá certo ou não. Eu estou aqui convidando vocês que estão me escutando a testarem o Brain Pros. O Brain Pros é hoje um produto que vocês podem testar sem integração, gente. Isso é muito novo. Inclusive, isso de ter um produto sem integração para teste é algo muito recente no mercado rodoviário, né? Porque a gente tem aí sistemas complexos que necessitam milhões de permissões. Então, fico muito feliz de poder vir aqui convidá-los a conhecer o Brain Pros, sem que isso gere uma demanda extremamente complexa internamente para cada um de vocês. Beleza? E aí, eu finalizo por aqui. Como eu prometi, não seria algo maçante. A gente contou para vocês aqui como a gente. Por que que a gente acredita na precificação dinâmica? Por que que eu, como economista, acredito nisso para a gente ter uma valorização aí das empresas e do próprio consumidor? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui. Eu vou deixar de compartilhar a tela para conseguir ver cada um de vocês. Muito obrigada. Perfeito, obrigada, Cami. A gente tem aqui umas perguntas. A gente falam, como é que vocês dão respostas precisas e agem sobre o comportamento do mercado para antecipar a nossa estratégia de preços e estoque? Eu posso ler essa pergunta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como é que... Bia, perfeita a tua pergunta. Como a gente dá respostas precisas e ágeis? A gente está constantemente acompanhando o histórico de vendas do nosso cliente e como a concorrência está se comportando em ocupação e preço. Com isso, a gente consegue constantemente estar alimentando o nosso algoritmo para que o Brain Pros, né, o algoritmo do Brain Pros, consiga dar insights da melhor maneira de precificar. Então, a resposta é precisa e ágil, porque a gente está de maneira diária e constante acompanhando as vendas do nosso cliente e também da concorrência. Perfeito, obrigada, Cami. Aqui, a Tila falou que não é uma dúvida, mas sim um agradecimento pela parceria. Obrigada, Tila. Obrigada, Tila. É uma honra saber que tu está aqui nos escutando. Muito obrigada pelo trabalho que a gente consegue exercer juntos. Obrigada mesmo. Perfeito. E aí, a gente tem mais uma pergunta aqui que diz que qual é a melhor temporada que a Reservamos recomenda se alguém quiser testar o Brain Pros para ter melhores dados. Se a gente pode recomendar qual é a temporada ou a data certa para ter melhores resultados. Perfeita. Adorei essa pergunta, porque a minha resposta é ampla e infinita, todos os dias. Não tem uma melhor temporada para a gente testar o produto. Por quê? Porque precificação, ela pressupõe que todos os dias, diante do teu histórico de vendas e do histórico do teu concorrente, todos os dias há alguma oportunidade a ser exercida. Então, assim, não há uma temporada melhor. A única coisa que eu digo é que eu, conhecendo, trabalhando com o mercado rodoviário, Semana Santa, o pessoal tá doido. Natal, o pessoal tá doido. Carnaval, o pessoal tá mais doido ainda. Então, eu acho que, considerando o que a gente sabe do dia a dia das empresas rodoviárias, talvez o melhor dia seja o dia que o time aí do lado de vocês tá com tempo para fazer análise, tá com tempo para fazer reunião, né? Eu acho que às vezes é o Carnaval, uma Semana Santa, é muita correria aí para vocês. Então, eu digo, todo dia é dia de precificar, mas eu acho que também tem que pensar em que momento a empresa está
a fim de uma conversa, né? Ter tempo e disponibilidade. Então, essa é a minha resposta. Perfeito. Scarlett, uma empresa rodoviária precisa de uma equipe especializada de revenue management para implementar o Brain Pros? Amei essa pergunta. O Brain Pros é um sistema de tecnologia que vai ser aliado de uma empresa, né? É um sistema que vai permitir automatização. Por outro lado, é muito importante sim que do outro lado a gente tenha uma pessoa responsável e com autonomia para mudar preço. Então, o que eu digo é, não precisa ter uma área robusta e complexa, né? Mas é importante que o Brain Pros esteja nas mãos, na atuação de uma pessoa que tenha como mudar preço, que tenha um poder de tomada de decisão. Não adianta tu botar o sistema para rodar sozinho, porque tu precisa aceitar as sugestões, tu precisa ter alguém analisando. Então, não é preciso ter uma área robusta, inclusive o Brain Pros ele vem para apoiar empresas que não têm um time robusto, mas também empresas que têm um time robusto. Mas o que eu gosto de resumir é importante que do outro lado da mesa, atuando no Brain Pros, tem alguém que tem autonomia na tomada de decisão. É uma pessoa que possa mudar preços e arriscar. Perfeito. Tá. Alguém tiver alguma outra pergunta, você pode colocar aqui no bate-papo ou a gente pode habilitar o microfone para vocês falarem, sem problema, tá? Mafer, eu encontrei uma pergunta da Marisol e da Rafaele já. Perfeito, fale. Boa, perfeito. A Marisol me perguntou: qual é o principal objetivo do Revenue Manager no setor de transporte de passageiros? Ele muda em comparação com outros setores? Amo essa pergunta. Gente, precificação, ela serve e é uma ciência exata para todos os setores. A gente está falando aqui com o mercado rodoviário, mas aí talvez aí tenha algum empresário do setor de ingressos, vendendo remédio. Gente, revenue management, precificação dinâmica é para todo e qualquer setor, tá? É uma ciência absoluta e é uma ciência aplicada para qualquer tipo de setor. Então, Marisol te respondendo, não tem. O principal objetivo, obviamente, de aplicar precificação no mercado rodoviário é a maximização da receita, ganho de market share ou é ganho de ocupação. Em geral, tende para isso. Mas a precificação dinâmica, ela é uma ciência para qualquer tipo de setor. Aí a Rafaela Domingues me perguntou outra coisa. A base de custo operacional é utilizada na composição da precificação dinâmica? Sim. Sim e não. Por quê, Rafa? A gente tem pessoas, hoje, a gente tem clientes que estão sugerindo precificação só baseado em ganhar market share. A gente tem outros que têm um foco no custo operacional. Então, depende do cliente. Se o cliente ele pedir para que o algoritmo considere o custo operacional, o algoritmo vai aprender com o custo operacional e dar inteligências baseado nisso. Agora, se o teu objetivo é, sei lá, na rota Rio de Janeiro-São Paulo, ganhar todo custo, aí talvez o custo operacional não vai ser algo considerado. Então, respondendo a pergunta, sim e não, é algo que depende de como você está atuando em determinado mercado, tá? A gente tem os dois exemplos de clientes, gente que utiliza muito o custo operacional como base para precificar e outros que estão aí mais agressivos e tentando lutar pelo market share. Com licença, eu vou para a última pergunta. Há algum risco na implementação de uma estratégia de preço dinâmico em uma empresa rodoviária? Eu não vejo risco. O que eu vejo são oportunidades. Toda vez que a gente está tentando aumentar ou diminuir um preço, ou buscando uma ação para buscar algo, isso é um risco, né? Isso pode acontecer ou não. Mas o que eu acho interessante do Brain Pros é que é que o erro, o não acerto, o não atingimento daquele valor prometido, quando eu digo valor prometido porque o Brain Pros fala, precifica dessa maneira que a gente imagina que você vai ter uma receita adicional de tanto, vendendo tantos boletos, tantas passagens. Então, isso pode não acontecer, mas isso seria tipo uma falha do sistema. Mas essa falha, ela vira aprendizado na próxima sugestão. Então, hoje, eu não vejo um risco de implementar. Eu vejo, na verdade, uma grande oportunidade de testar melhor a precificação para ver como isso vai resultar, na maximização dos lucros da receita aí. Obrigada, viu, Bia, Rafa, Marisol, pelas perguntas. Obrigada, Cami. Aqui eu tenho uma a mais que diz que qual é o desafio da estratégia de revenue management no setor de transporte de passageiros? Qual é o maior desafio? As mentalidades antigas, com toda sinceridade. Hoje em dia, no mercado rodoviário, é um mercado muito antigo, é um mercado que, sei lá, é o cerne, é o começo do Brasil, assim, de alguma maneira.
Então, assim, eu acho que a principal dificuldade são premissas absolutas que já tem sobre o que é precificação. E mais do que isso, muitas vezes também é, uma falta de adaptação do setor em utilizar tecnologias mais atuais, mais modernas. E entender que um aliado tecnológico é um aliado tecnológico, não um aliado político, né? Então, eu acho que eu vejo essas duas dificuldades no setor rodoviário. Primeiro, premissas absolutas do que é fazer precificação, porque não é comum, porque já é sempre baixar ou aumentar preço, é uma coisa muito absoluta. E dois, entender um aliado tecnológico como um aliado de tecnologia, sabe? Não como um político que vai fazer o milagre para ti. Então, eu vejo essas duas grandes dificuldades e para adentrar. Então, eu vejo, assim, de verdade, eu hoje sou uma pessoa extremamente jovem, extremamente modernizada aí com a tecnologia, e é muito divertido estar no mercado rodoviário simplesmente pela alta capacidade que a gente tem de modernizar esse setor que é tão antigo. Então, eu acho que dá para ficar muito melhor, muito mais inteligente e dá para favorecer mais as marcas e também mais o consumidor. Acho que usando tecnologia, dá para todo mundo ganhar um pouquinho mais. Perfeito. Obrigada, Camila. Acho que são todas as perguntas, ou se vocês tiverem alguma mais, você pode colocar aqui e a gente responde. Ou, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui o correio da Reservamos, para que se vocês quiserem fazer mais perguntas do que a gente falou hoje, ou quiserem testar o Brain Pros, que como Camila falou, não precisa de integração e vai ter um acompanhamento, então vocês podem solicitar a sua demonstração grátis, tá? Então, eu vou colocar aqui para todos vocês o correio e eu só agradecer a todos os que assistiram hoje o webinar e a Camila pela apresentação tão excelente que vocês fizeram. Muito obrigada, Mafer. Muito bom estar aqui contigo, com todos vocês. Podem me adicionar no LinkedIn, a Mafer no LinkedIn, e a gente continua a conversa. Gente, muito obrigada pela oportunidade da escuta. Obrigada, Camila, e obrigada a todos. Bom dia.